Bom, estou aqui com a Alice e com a Gabriela, né, para poder a gente falar sobre a 11ª Semana Espírita do Centro Espírita Caminheiros de Jesus, que acontece agora, começando dia 15, dia 15, amanhã. 15, olha só, já amanhã, né, então começa esse grande movimento que realmente tem muitas palestras, muitos trabalhos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso para você que ainda não sabia, né? E para você que sabe já e que deve também repassar essa informação para outras pessoas, para fazer desse evento um momento de muito conhecimento, muita sabedoria que realmente é transmitida durante esses dias. E claro, essas meninas aqui vão falar sobre isso e levar até você as informações necessárias. Sejam bem-vindas. Obrigada. Vamos lá, vamos começar falando um pouquinho para quem está nos assistindo e que talvez não saiba, né, que em Porto Nacional tem um centro espírita como é o Caminheiros de Jesus, né? Sua localização, como que funciona. Vamos lá, Gabriela. Então, gente, boa tarde, né? Bom dia para quem não almoçou ainda. Nós estamos aqui hoje representando o Centro Espírita Caminheiros de Jesus, que é uma casa espírita que está aqui em Porto Nacional já há 56 anos. Agora, no dia 19 de agosto, a gente completa 56 anos de fundação do Caminheiros, que foi uma casa espírita fundada pelo seu Mário, que é muito conhecido aqui na cidade e já desencarnou. Ele e um grupo de amigos, né, teve a iniciativa de reunir e para estudar a doutrina espírita, né? E a Casa Espírita Caminheiros de Jesus, o Centro Espírita, ele acolhe as pessoas em suas necessidades básicas, desde emocional, as necessidades materiais. A gente está repleto de grupos de estudos, né, que enobrecem a nossa jornada como ser humano, que é o objetivo da doutrina espírita, que é nos ajudar na reforma íntima, no caminhar que é a vida, né? Tá certo. Olha só, a gente, né, vamos falar um pouquinho sobre o que é o Espiritismo, mas antes disso vamos focar nessa semana, né, que realmente vai acontecer e tem palestrantes, né? A gente sabe que realmente é um momento de união, de chegar, de troca de conhecimento. Fala um pouquinho para mim sobre quem vai estar lá e o que realmente o pessoal que chegar lá vai poder encontrar nessa. Bom, então a nossa programação ela vai começar amanhã, né? Já amanhã às 2h. Vai vir um palestrante de fora, da FEB, o Cirne, vai estar aqui com a gente. E ele é um palestrante muito bom, porque lá na FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, ele atende com os jovens, né? Então vai ser uma troca muito boa, tanto com os jovens, né? Tem muitos jovens no nosso centro, e para os adultos também, porque ele é um ótimo palestrante, uma ótima pessoa. Ele vai estar com a gente no sábado, das 2 até às 6, 7. E no domingo também pela manhã. Aí na segunda também nós teremos programação com a Janisa, né? E ela vai vir de Palmas para fazer a palestra junto conosco. E também na quarta também teremos programação com a Elídia. E na sexta-feira, que é o nosso Caminharte, nós teremos uma breve exposição com o Dr. Ademar sobre o ser espírita e diversas apresentações de arte. Os jovens vão participar, as crianças vão participar, os adultos, né? E vai ser um momento ali que terá muita troca, vai ter música, poesia, jogral, apresentações e inclusive uma caminhada sensitiva para que toda a comunidade está convidada para experimentar lá no nosso centro, que vai imergir as pessoas, né, dentro do nosso tema, que é Moisés, Jesus e Kardec, mostrando ali, através da visão, do tato, da audição, sobre a vida de Moisés, a vida de Jesus e de Kardec, né, que trouxe o Espiritismo para nós. Certo. Então, realmente, muito conhecimento, né, vai ser trocado ali nessa semana. A gente está apresentando, inclusive, agora, né, esse postzinho que está aí já circulando nas redes sociais, 11ª Semana Espírita do Centro Espírita Caminheiros de Jesus, né? Como ela diz, Moisés, Jesus e Kardec, né? Que são aquele que será explorado nos temas, né? Então começa amanhã, de 15 a 21, né, deste mês, com a programação
bem diversa, né? Que vai acontecer sempre ali no centro, né? Isso. O endereço, Lá só para passar para a turma aí o endereço certinho. O nosso centro fica localizado, né, na rua Costa Melo, ali no centro da cidade, próximo à Praça das Mães. No nosso Instagram também, se vocês quiserem seguir, é CECJ Porto Nacional. Vai estar todas as informações sobre os dias, né, que acontecerá nessa semana e também, né, da localização do nosso centro. Certo. Bom, gente, é isso. Todo mundo convidado para a 11ª Semana Espírita. Começa amanhã, né? E você, então, pode levar aí toda a família, né? As crianças, adolescentes. Claro, tem trabalho para todo mundo, para todas as idades. Agora, vamos falar um pouquinho, quando se fala que traz como tema aí, né? Moisés, Jesus e Kardec. Isso. As pessoas, vamos falar um pouquinho aí, para quem não conhece do mundo do espiritismo, pode achar primeiramente que já pensa que já é alguma coisa assim assustadora, né? Assustadora, não, eu vou lá, eu tenho medo, eu vou ver pessoas que vão, né, receber um espírito, vai ter aquela confusão. Nada disso acontece lá. A gente sabe que realmente são momentos de muita oração, de muita reflexão, de muito estudo, né? Mas me fala um pouquinho, então, como que é visto a linhagem de Moisés, Jesus e até chegar a Kardec. Como que é isso? Então, esse tema foi escolhido, né, com muito tato, com muito cuidado, para que nós, enquanto comunidade de Porto Nacional, enquanto comunidade espírita, pudéssemos refletir realmente sobre a jornada do cristianismo, né? Porque o espiritismo é uma doutrina cristã, né? Então, a gente escolheu esse tema, a diretoria, toda a organização do evento, escolheu esse tema justamente para que nós pudéssemos compreender as 3 revelações, que são Moisés, Jesus e Kardec. À luz do Espiritismo, essas são as 3 revelações da humanidade. E nessa jornada, nós encontramos em Moisés as bases da lei divina, que ele veio organizar realmente as primeiras leis que nós sabemos, de acordo com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, que Moisés não trouxe apenas os 10 mandamentos para que nós pudéssemos seguir a Deus. Ele também, naquela época, precisou que organizar a comunidade civil, né? Porque éramos ainda muito rudes, muito ignorantes. E, posterior a Moisés, veio Jesus como a segunda revelação. E Jesus, em sua revelação, ele não, em momento nenhum, ele invalidou os conhecimentos, as leis implantadas por Moisés. Pelo contrário, ele nos mostrou que aquelas leis deveriam ser seguidas e nos conectou ainda mais com a nossa divindade, com Deus, com o nosso próximo, através do vínculo que é o amor, né? Porque Jesus veio colocar amorosidade naquelas leis que Moisés trouxe, que precisavam ainda ser um pouco mais firmes, incisivas, por conta da população que vivia naquela época de Moisés, né? E aí o Espiritismo, que é a doutrina dos Espíritos, nos mostra que o Espiritismo, a doutrina espírita, é a terceira lei de Deus, a terceira revelação de Deus para a humanidade. Por quê? Não porque Kardec, aqui no nosso tema, representada por Kardec, né? Moisés, Jesus e Kardec. Não porque Kardec é o criador da doutrina espírita. Ele foi apenas um voluntário que codificou. Ele é um codificador da doutrina espírita. Ele organizou, ele foi um instrumento divino para sintetizar, organizar todo o conhecimento que nós recebemos dos espíritos superiores. Que se alguém, pessoal de casa, tiver a oportunidade de abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos download gratuito no Google, né, o PDF, vai encontrar mensagens de espíritos de Santo Agostinho, São Luís, que são espíritos evoluídos, reconhecidos como santos à luz da Igreja Católica, que é uma doutrina que veio anterior ao Espiritismo, mas que são espíritos extremamente evoluídos e que colaboram para nós entendermos as leis de Jesus, os evangelhos, à luz do Espiritismo, que vem explicar. Então, nós
podemos, nesse tema, entender que são 3 revelações que nós vamos evoluir gradualmente com base no conhecimento. Tem até uma música espírita que a gente trabalha com a juventude que fala assim: o conhecimento liberta, viver é o que nos prepara para a vida. Porque se nós temos o conhecimento, nós abrimos as nossas mentes, os nossos olhos. Realmente a gente tem olhos de ver e ouvidos de ouvir com base no que a gente conhece, né? Então esse tema foi preparado com muito carinho para que toda a população de Porto Nacional possa chegar no Caminheiros de Jesus, ir conhecer a nossa casa e ver que os nossos ensinamentos, os nossos estudos são voltados para o aprimoramento moral do ser humano, para o conhecimento e juntando todas essas leis, esses ensinamentos divinos que foram trazidos por esses 3 seres aqui representados no nosso tema, Moisés, Jesus e Kardec. Gente, realmente, bom, aqui eu quero até enaltecer o conhecimento que você tem, que você repassa aqui pra gente, porque é justamente isso, é o conhecimento, né, que vai fazer com que você caminhe à frente, que você realmente tenha uma visão de mundo melhor, né, e principalmente de amor ao próximo. A partir do momento que você tem conhecimento das coisas, você deixa de lado aquele preconceito, né, deixa de lado aquele olhar, né, de desprezo por alguém, por alguma religião, porque na verdade, eu sempre costumo dizer o seguinte: a religião é onde você realmente se sente bem com Deus, né? Você encontra Jesus no coração e tudo mais. Então, o caminho que tem para você realmente chegar a isso é o conhecimento. Não tem como você ser ignorante a isso e achar que está indo bem, indo em contra, né, de Jesus, porque realmente é o conhecimento que vai levar você a se encontrar e a encontrar Jesus. Então, eu acredito que essa semana é uma semana de muito estudo, muitas palestras, que vai realmente poder dar a você uma oportunidade a mais, né, de você se conhecer, de você conhecer aí como funciona realmente aí a humanidade em relação à espiritualidade. Então, é um momento ímpar. Não pode perder uma oportunidade como essa. Deixe de lá. E aqui eu estou falando para aquele que tem o preconceito, né, em relação ao espiritismo, porque eu sei que muitos temem, né, tem medo de achar algo muito diferente lá. Eu não vou lá porque realmente eu tenho medo. O espiritismo tem isso. Então, é a falta de conhecimento que leva a esse medo, a esse temor. Então, dê uma oportunidade a você mesmo, participe. É um momento de muita confraternização, você vai encontrar pessoas maravilhosas, pessoas de bom coração, que estão ali apenas para levar uma palavra boa, né? Levar mais uma doutrina para você se encontrar, né? Nada melhor, e inclusive eu sempre destaco, eu não, né? Esse acredito que é o destaque do Espiritismo, que é a caridade, né? Sim. É onde se fala que assim, sem a caridade não há salvação. Exato. Porque realmente o que nós precisamos é ter dentro de nós aquele afeto pelo outro e com isso a caridade, né? Em todos os sentidos. Não é uma caridade de dar algo material. Às vezes uma palavra vale muito mais do que aquele quilo de arroz ou feijão que você está querendo dar. Então, gente, é um momento em que realmente você tem a sua porta aqui em Porto Nacional, um grande momento de encontros e de aprendizagem. É a 11ª semana que acontece aqui em Porto Nacional, né, ministrada aí por essas pessoas que conduzem o Centro Espírita Caminheiros de Jesus. Então, dê essa oportunidade a você mesmo e participe, né? Começa a que horas? Então, amanhã vai começar às 14 horas até às 18 o seminário. O seminário conclui-se às 8 horas da manhã no domingo. E aí, posteriormente, nós teremos programação na segunda-feira, com a nossa palestrante Janise, da Federação Espírita do Tocantins, às 19h30, inicia. Nós teremos o acolhimento, então, quem não conhece o centro, sinta-se à vontade para chegar um pouquinho mais cedo, conhecer a nossa livraria. Nós temos também uma biblioteca de doação de livros. E na quarta-feira também, às 19h30, com o nosso palestrante Elídia, lá do GEABEM, que é uma casa espírita de Palmas, nossa grande parceira aqui. E na sexta-feira teremos o Caminharte, a mostra de arte espírita, como a Alice explanou, que vai ser um momento mais leve, de arte, que a gente vai confraternizar e celebrar, fechando a nossa Semana Espírita, essa casa que nos acolhe, a família Caminheiros, que a gente fala, né?
que o grupo espírita que frequenta essa casa, nós vamos nos tornando família, né? Então, sinta-se convidado para vir participar conosco, conhecer. Não precisa ser espírita para conhecer um centro espírita. Então, sintam-se todos muito bem-vindos e convidados a gente está aqui representando, mas nós trazemos todo o carinho, o cuidado da nossa equipe, lá da nossa diretoria, né? Para que a população portuense possa ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da doutrina espírita, um pouquinho mais de como funciona o movimento espírita que existe na nossa cidade há 56 anos, né? Legal. Apesar de 56 anos, a gente vê essas duas jovens, né? A Alice está aqui, menina, né? Tá aí cheia de vida e cheia de já conhecimento por participar dessa turma. Vai ter muita participação da juventude, né? Sim, vai ter muita. Os nossos jovens já estão aí meses, né? Planejando tudo. Nosso centro está todo arrumado para receber a todos, né? E vamos ter apresentações de música, vamos ter um jogral, vamos ter explanação também dos jovens e acolher também todos aqueles jovens, né, que às vezes não possuem uma religião, que querem procurar o conhecimento, né? Nós estamos de portas abertas, a nossa mocidade acontece toda quarta-feira lá no nosso centro espírita, que está passando aí nas imagens. E é um momento de troca. Eu sou muito grata ao centro espírita porque ele me trouxe muito amor e me ensinou a ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Graças aos ensinamentos e o amor que Jesus tem conosco. Legal, é isso aí, gente. Então, gente, não tem por que você não participar de um momento como esse, né? Reúna aí seus amigos, famílias, se você nunca foi, vá até lá, vá conhecer, vale a pena, né? Quem sabe você vai ali encontrar realmente um local que te agrada e que você vai passar a frequentar. Nada obrigatório, mas vale a pena a gente conhecer, né? E dar essa oportunidade a você mesmo. Então, começa amanhã, 11ª Semana Espírita, aqui de Porto Nacional, Centro Espírita Caminheiros de Jesus. Só para a gente finalizar, como que está a adesão ali? Principalmente aberto às quartas-feiras, eu sei que tem ali um momento, né, que muita gente procura, né, tem a palestra, isso é semanalmente. Isso. Acontece fora da semana, como que funciona o centro? Isso, toda essa programação que a gente está trazendo aqui agora, nesses momentos, é a programação da Semana Espírita, sim, né? Mas nós temos uma programação semanal, a Casa Espírita funciona independente de feriados, independente de férias, nós estamos lá. Foi até curioso que no último Natal, o dia do Natal e do Ano Novo, foram quartas-feiras e nós estávamos lá, fazendo a palestra. A nossa programação consiste em, na segunda-feira, nós temos o atendimento fraterno, às 19h30, aberto para todos. Às quartas-feiras, temos a palestra exposição pública, exposição do Evangelho à luz do Espiritismo, também às 19h30. E às terças e quintas, nós temos grupos de estudo. E os grupos de estudo sistematizados da doutrina espírita. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais, tem um tempinho para reunir em grupo, que a gente troca conhecimento, troca impressões sobre o assunto, é muito, muito rico. E nós temos também na quarta-feira o grupo de mocidade, que a Alice falou, que funciona também todas as quartas-feiras, às 19h30, é no mesmo horário da palestra. Então você, pai, que tem uma simpatia pelo Espiritismo, que tem um jovem em casa, que talvez tenha curiosidade, vá conhecer a palestra enquanto seu filho está lá num grupo de jovens estudando o Evangelho de Jesus de uma forma mais leve, de uma forma mais dinâmica, né? No sábado de manhã, nós temos um grupo de estudo da família, simultaneamente ao horário que também é a evangelização infantil, que a gente também acolhe as crianças, né? Todos os sábados de manhã, às 9h ou 9h30? 9h. 9h. A Alice, inclusive, é a nossa evangelizadora da infância. E aí, acontece também o grupo da família. E nós temos também, faz parte do Caminheiros de Jesus, um núcleo educacional espírita lá no setor Novo Planalto. Então, se você também tem curiosidade, não consegue se deslocar para o centro da cidade, aos domingos, todos os domingos, às 9h, fica próximo ao supermercado catarinense, ali
na quadra de trás do supermercado catarinense, tem uma placa lá, Núcleo Educacional Espírita Caminheiros de Jesus. E nós temos lá essa atividade aos domingos de manhã, que tem um grupo de pais e um grupo de crianças também. Evangelização espírita, a evangelização cristã, que nós, voluntários espíritas, estamos lá também. Tem um grupo que é responsável por essa atividade. Então, toda essa programação está aí permanente. Se você não puder participar da Semana Espírita agora, sinta-se à vontade, como a Alice trouxe também. Nós temos lá a nossa programação, localização. A gente normalmente posta no Instagram as programações das quartas-feiras, né? Os temas, as palestrantes que vêm. A gente sempre recebe trabalhadores de outras cidades, né? Que podem colaborar também. E aí a nossa casa está permanentemente aberta aí há 56 anos para acolher você, portuense, que tem uma curiosidade, uma sensibilidade, uma inspiração de conhecer, uma simpatia de conhecer a doutrina espírita. Tá certo. Gente, vou pedir para o nosso editor colocar na tela aí o Instagram, né, da casa, só para a gente poder familiarizar já com a telinha dela e também o endereço. Enquanto isso, eu quero perguntar aqui, me fala, muitos falam, o Espiritismo é religião ou é uma filosofia? Como que é classificado? Sem querer aprofundar demais. Boa pergunta. Só me responde. É o que é? Boa pergunta. O Espiritismo ele tem 3 características. Ele pode ser estudado como religião. Você pode aderir à doutrina espírita como sua religião. Você pode aderir à doutrina espírita como uma filosofia da sua vida. E também é passível de que você, enquanto escolher, a doutrina espírita como uma ciência, né? Porque nós Kardec nos apresenta esse triplo aspecto justamente porque a doutrina espírita ela partiu de uma ciência. Kardec ele foi um cientista, inclusive ele foi um cientista que iniciou a compreensão dos fenômenos que aconteciam naquela época, que vieram a sensibilizar, chamar a atenção dele, justamente porque ele não acreditava. E com o conhecimento dos espíritos, ele foi sendo esclarecido. A doutrina espírita ela foi fundada como uma ciência de observação. E por isso que a doutrina espírita, que é o conhecimento trazido pelos espíritos, respeita tanto a questão da ciência. Então, quando eu falo que não precisa ser espírita para conhecer a doutrina espírita, é justamente por isso. Porque uma pessoa que é católica, ela pode muito bem conhecer a doutrina espírita como uma filosofia de vida, como uma ciência que pode agregar à sua humanidade, né? Ao seu progresso enquanto ser humano. Porque o real objetivo de nós estarmos aqui encarnados, vivendo, como minha mãe costuma dizer, nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui na Terra a passeio, nós estamos aqui para buscar sermos pessoas melhores. Quer contribuir, Alice? Boas palavras, mas é exatamente isso. A gente sempre vê, né, que existem pessoas no nosso centro mesmo que não são espíritas, mas que frequentam a casa, participam. Muitas vezes existe uma esposa que é espírita e um marido que é católico, mas frequentam a casa da mesma forma. E mesmo, como ela disse, então, a pessoa às vezes é um católico praticante, mas estuda a teoria do espiritismo, a filosofia de vida que é, porque no final, gente, como eu já falei aqui, a caridade, que é a base do espiritismo, ela está aí para todo mundo, né? Eu acho que essa aí cabe no coração de todo ser humano e realmente faz bem. Você faz uma caridade, ela volta para você e a vida segue muito mais leve, muito mais suave. Então, vale a pena você conhecer. Eu estou vendo aqui, o nosso editor ainda não conseguiu baixar. Olha só, está aí. Então, o endereço, fala aí para nós, Alice. O endereço vai estar ali naquele linkzinho. Também tem um vídeo que a gente postou. Para o pessoal ouvir, o endereço do Instagram. Do Instagram. Tá. Do Instagram. É CECJ Porto Nacional. Que é o Centro Espírita Caminheiros de Jesus, né? Exatamente. Então, as iniciais, Porto Nacional.
Então você pode aí, rola um pouquinho para a gente ver. Tem ali um destaques com a localização. Sim. Ali também mais para baixo. Tá a programação semanal, tá a já programação. fixada, né? Tá sempre ali. O NECAG, que é o núcleo, né, que a Gabriela falou. O nosso núcleo no Planalto também. Ok. Então é isso, gente. Tá aí para você. Então entre no Instagram, passe a seguir também a página. Tem muita coisa boa ali, muita informação, né? E você pode então ficar aí ligadinho em tudo que é de bom. Nunca é demais o conhecimento, a gente sabe disso. Então faça parte dessa família que realmente é formada aí por pessoas excepcionais. Eu frequento lá, a gente sabe o quanto é bom. Então tá aí e participe. 11ª Semana Espírita de Porto Nacional do Centro Espírita Caminho de Jesus, começando amanhã. Certo? Certinho. Tem, gente, quando vai falar do Espiritismo, a gente tem coisa aqui para falar. Demais. Não é nem meia hora e nem um programa. Pode falar por dias, que tem muita informação. Vale a pena a gente estudar, né? E destacar que lá tem essa livraria. Você pode ir lá e pegar os livros emprestados, né? Nós temos a livraria de venda e a biblioteca, que temos os livros lá de empréstimo, ou se você quer presentear uma pessoa, né, que sabe que está precisando de uma mensagem ali naquele momento. Mas a lógica é realmente que seja um empréstimo rotativo, né? Sim. E aí a gente tem também a livraria de venda, né? Que para quem quiser adquirir e investir realmente no seu aprimoramento, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro de cabeceira. Naquele momento de felicidade, a gente abre e lê uma mensagem para agradecer a Deus. O momento de angústia, a gente abre e lê uma mensagem para pedir a Deus o amparo, o consolo. Então, temos aí o conhecimento também para estar pautado material nas nossas mãos, né? E é lá que você encontra também obras de Chico Xavier, que né, não tem como falar do Espiritismo e não lembrar de Chico Xavier. Então ali você vai ter conhecimento de tudo que ele diz, a todas as suas literaturas, né, todos os seus livros que foram publicados, né, sempre orientados pelos seus guias espirituais. Gente, é excepcional, vale a pena conhecer. E a gente finaliza aqui, né? A gente vai finaliza aqui e se encontra lá. Amanhã, às 2 horas. Às 2 horas. Então, esperamos vocês. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Nós agradecemos o convite. E a gente finaliza aqui então a edição de hoje, lembrando que segunda-feira estaremos de volta com mais uma edição do TV Notícias para você. Inclusive podemos trazer para vocês também momentos desse grande momento que será essa Semana Espírita, e você então vai se familiarizando ainda mais com essa bela doutrina que é o Espiritismo.